Olá, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que Deus te abençoe, te guarde, venha te livrar de todo mal, em nome de Jesus, que a paz do Senhor venha reinar sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Desde já, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative todas as notificações, dê seu like, que é muito importante. Estaremos orando, clamando, bendizendo e glorificando o nome do Senhor pela vida dos irmãos nesta manhã. Vamos para mais um vídeo, no final estarei orando pela vida dos irmãos. Deixe seu pedido de oração nos comentários. Nós estaremos clamando e adorando. Deus vai fazer o sobrenatural e vai jogar todo o mal por terra. Toda a investida de Satanás vai ser repreendido em nome de Jesus. A Bíblia diz que se creres, veremos a glória do Senhor. Acompanhe conosco esse vídeo. No final estarei orando pelos irmãos. Glória a Deus. Abençoe. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Esta manhã tão gloriosa, manhã de bênção, manhã de vitória, aleluia, Jesus. Manhã em que nos encontramos na presença do Todo-Poderoso, glória, neste lugar santo, neste altar natural, verdade, o qual buscamos a graça e a virtude do poder do Espírito Santo. Glória a Deus, para nos dar a vitória em todas as áreas de nossa vida. Espírito Santo. Eu quero nesta manhã gloriosa saudar a todos os irmãos que estão compartilhando esta live, Deus poderoso, que tem já participado com o nosso querido irmão que tem aqui apresentado este trabalho. Glória a Deus, com a paz do Senhor Jesus, que seja para todos desde já uma manhã de vitória, uma manhã de alegria, de conquista para todos. Glória. E eu quero me apresentar neste momento. Eu sou o pastor Dalmo Dias, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Arca de Fogo, que está situado na rua Amoroso Lima, número 12, aqui em Austin, no bairro chamado Tinguazinho. E é para mim um imenso prazer estar aqui nesta manhã para divulgar, para falar do poder da santa e gloriosa Palavra de Deus. Palavra essa que salva, cura, liberta, transforma e renova. Eu quero nesta manhã compartilhar com os amados ouvintes nesta manhã de uma porção dessa palavra que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Mensagem essa muito maravilhosa, mensagem que fala profundamente em meu coração, mensagem que me trouxe grande edificação para a minha vida, na minha trajetória como servo, como um crente em Jesus Cristo, nosso Senhor, e apegado a esta palavra que é poderosa, palavra essa que tem feito grande mudança e transformação na minha vida, na vida daqueles que nos têm acompanhado em nosso ministério. Eu glorifico e adoro a Deus por esta palavra essa que muitos já não estão dando mais essa credibilidade que deveria, porque infelizmente a palavra se cumpre em nossos dias. Vemos que estamos entrando dentro daquilo que Paulo falou acerca do tempo da apostasia. Chegamos nesse tempo esse difícil, tempos trabalhosos, tempos difíceis para aqueles que realmente levam a sério essa palavra. As perseguições, as tribulações, muitas coisas têm procurado distanciar o povo de Deus da unção, do poder, da virtude do Espírito Santo, e tem tirado a fé de muitos, e Deus quer operar de maneira especial, mas muitos não têm mais fé. Muitos já esmoreceram e já perderam a fé. Mas sabemos que o nosso Deus não muda, o homem falha, mas Deus é perfeito, Deus não falha, e Deus está presente quando nós clamamos e abrimos esta palavra. E eu abro aqui contigo nesta manhã. Se tem uma Bíblia na sua casa, por favor, me acompanha nesta leitura, para que sabemos que texto sem contexto é pretexto para heresia, e não estamos aqui para fazer heresia. Estamos aqui com sinceridade e honestidade, com firmeza e fé em nosso coração, que fazemos um trabalho não para a glória do homem, mas para a glória do Deus Todo-Poderoso, pois temos diante do Senhor um compromisso, uma responsabilidade de divulgar com amor, com sinceridade, com verdade esta palavra. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, do verso 1, que nos diz o texto assim: Isaías escolhido e consagrado para profeta. Versículo 1 nos diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas, com duas
cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou homem de impuros lábios e sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou na minha boca, dizendo: eis que isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Gosto. Queridos, estamos diante de um texto maravilhoso, muito edificador, como eu iniciei aqui dentro do início da minha palestra. Glória a Deus. E realmente há uma grande necessidade de entendermos que Deus, Ele nos escolhe, nos chama desde o ventre de nossa mãe. E com cada um de nós Ele tem uma obra, tem um projeto e nos tem qualificado e nos dado um dom especial para fazer aquilo que realmente é necessário para agranjear almas para o reino de Deus. Eu gostaria nesta manhã de meditar com você que está participando neste momento dessa mensagem, pois ela fala profundamente ao meu coração e nos dá uma visão muito grande. Porque há um texto que o Senhor Jesus diz que existe chamados e escolhidos. É verdade. E o Senhor Jesus diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. E eu gosto sempre de estar meditando dentro da nossa igreja e buscando saber dos irmãos e a mim também, em que posição eu me encontro. Estou como chamado ou como escolhido? Como tem sido a minha vida, a minha ação diante desta palavra, daqueles que nos observam? Porque esta mensagem nesta manhã nos fala acerca de algo muito importante na vida do cristão. Eu gosto até de classificá-la como realmente a consagração de Deus, a confirmação de uma consagração, o peso de uma chamada. Aleluia. E sabemos que a Bíblia diz, nesse capítulo 6, de uma grande visão essa, tremenda da parte do Senhor, uma graça intensa de Deus na vida deste profeta chamado Isaías. Profeta esse que nos diz a palavra no capítulo 1, que era filho de um grande profeta chamado Amós. Amós era um homem de Deus, um homem que realmente guardava os princípios do Senhor. Aleluia. Um homem realmente compromissado com a verdade e com a palavra de Deus. E no entanto, seu filho, o profeta Isaías, já nasce com esse chamado. E com esse chamado, o profeta, não só por ser filho do profeta Amós, ele já exercia a sua missão, exercia o seu ministério de profetizar, de anunciar o reino de Deus, de falar a verdade para aqueles que estavam presentes, para aqueles o qual Deus o mandava falar. Pois sabemos que quando o profeta se levantava diante do povo, ele se levantava na autoridade de Deus e debaixo da visão do próprio Deus. E ali ele falava, ele abria a boca, melhor dizendo, e Deus falava através do profeta. Era grande responsabilidade daquele homem, daquele profeta que ainda jovem, com certeza exercera o seu ministério. E havia um peso tão grande que nem ele estava ciente, porque como lemos aqui o capítulo 6, podemos ver que o profeta fica realmente assustado dentro da visão que ele teve, porque ele declara dizendo que no ano em que morreu o rei Uzias,
ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e ali começa a visão tremenda, a visão dinâmica da parte do Senhor. A glória de Deus já estava envolvendo o profeta, e a coisa era tão tremenda que o profeta ficou assustado e buscou em si mesmo fazer um exame pessoal para saber se realmente se ele estava fazendo tudo de acordo com a vontade do Todo-Poderoso. Tanto é que quando ele viu os serafins voando com detalhes da formosura daqueles serafins, ele disse: ai de mim, que vou perecendo, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a glória do Senhor. Que maravilha. E eu tenho certeza que ele ficou realmente atônito com aquela visão, e ele viu que ele precisava fazer um check-up, ter realmente algo, aleluia, profundo com Deus, fazer um exame pessoal e ver como estava a sua vida, sendo profeta, sendo porta-voz do Senhor naquele momento, nos momentos que ele abria sua boca, se ele estava pronto, apto, para que o Espírito de Deus o tomasse para falar para a nação de Israel. Deus poderoso. Eu já quero nesta manhã falar com você a seguinte palavra. Dentro desta mensagem, todos nós temos um chamado. Todos nós que nos encontramos diante do Senhor, que abrimos o nosso coração e recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, temos um chamado, fomos escolhidos para um projeto especial da parte do Senhor. Eu tenho certeza que você é essa pessoa. Você que me ouve, independente, aleluia, do seu grau de conhecimento ou entendimento, independentemente da sua raça, da sua cor, do seu tamanho, do seu sexo masculino ou feminino. O chamado é para aqueles que crê. Jesus disse, aleluia, tudo é possível àquele que crê. Não duvide do chamado que Deus tem, que Deus fez para contigo nesta manhã. Continue sim, crendo que Deus está contigo. Não desanimes, não pare, porque grande é a obra. Sabemos que a luta, a batalha está travada. Sabemos que as trevas estão cobrindo a terra. O pecado já está cheirando mal as narinas do Senhor. Não tão diferente, com certeza, em um tempo que se levantou o profeta e se levantava constantemente, aleluia, para falar, para entregar a mensagem do Pai, para chamar a atenção da nação de Israel, que se encontrava em grande corrupção, se encontrava distante, afastada dos projetos, dos desígnios do Senhor. Mas Isaías sabia que havia um grande peso, uma grande responsabilidade, aleluia, para fazer essa obra. E nesse capítulo 6, ele tem essa visão e fica estarrecido, tremendo, aleluia, ele com certeza tremido da cabeça às plantas dos pés. E o Senhor se apresenta para o profeta e ele toma aquele baque e fala: ai de mim, que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, aleluia, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a glória do Senhor. Maravilha. E não era coisa pequena, porque nos diz que os serafins voavam, aleluia, em volta do trono. E aquele lugar, o trono, em volta do trono se encheu de fumaça. Aquela fumaça era a glória de Deus, que envolvia aquele lugar diante da visão do profeta. E ele, como homem, como carne, aleluia, estremeceu com certeza. Quem não estremeceria diante desta visão? Quem não ficaria pasmado, aleluia, com a visão tão gloriosa? Aleluia, que graça, que coisa tremenda. Aleluia, que chamado lindo. Aleluia, teve o profeta Isaías. Tanto é que este homem, este profeta, depois de assumir a responsabilidade, o compromisso, aleluia, com a palavra, aleluia, de Deus em sua vida, o compromisso de ser o porta-voz do Senhor para a nação de Israel, aleluia, o peso dessa responsabilidade, Isaías assume com toda, aleluia, responsabilidade, carinho, com amor, aleluia, ele passa até mesmo a
sentir, aleluia, a falta de Israel. Ele vê que se aquele povo não entrasse pelo caminho, não desse crédito àquilo que Deus estava passando para eles, com certeza Israel mais uma vez seria levado ao cativeiro, seria levado, aleluia, ao sofrimento. Mas Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, viu, aleluia, sinceridade. Deus sabia que era o profeta e se apresenta nessa visão, buscando mais e mais, porque Deus, ele quer sempre mais de mim, de você. Ai, pela graça, ninguém merece, sim, mas Deus quer que você tenha com Ele um compromisso verdadeiro, que tenha uma vida de verdade, porque somos testemunho vivo, aleluia. O mundo, aleluia, ele tem que ver que Deus está na minha vida, que Deus está na tua vida. E porque quando nós abrimos a nossa boca, abrimos este livro santo e começamos a falar do poder da glória de Deus, começamos a profetizar, não falamos de nós mesmos, falamos, aleluia, aquilo que o Espírito Santo nos concede para trazer luz, para trazer paz, para trazer renovação, para trazer esperança na vida que já não tem mais, daqueles que já não tem mais. Espírito Santo. Quantos já perderam a visão? Quantos já esmoreceram da caminhada? Quantos já se esqueceram das coisas tão gloriosas que Deus já fez em sua vida? Quantos livramentos? Quantas vezes Deus o guardou, o livrou de momentos tão difíceis que nada poderia os livrar? Quantas vezes Deus curou as suas enfermidades? Quantas portas Deus abriu? Quantas coisas Deus fez em favor da sua vida? É verdade, meu Deus. Mas muitos já não valorizam mais, muitos já se esqueceram, perderam a fé, perderam a esperança, aleluia, nesta palavra. Esqueceram, aleluia, que este livro é um livro santo. Alguns, infelizmente, já nem carregam mais este livro. Já botaram na prateleira, já esconderam na gaveta, botaram em qualquer lugar. Agora, aleluia, na modernidade, nem para a igreja mais levam um livro sagrado. Estão levando o seu celular. A Bíblia agora está portátil dentro do bolso. Infelizmente, esqueceram que quando abrimos este livro, aleluia, um Espírito excelente da parte de Deus se manifesta, porque é Deus falando. Essas letras são santas, essas letras são totalmente, aleluia, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Mas pastor, por que não podemos usar o celular? Sim, você pode, mas há casos e casos, há momentos e momentos, principalmente quando estamos na presença, dentro da congregação, ou saímos para divulgar a palavra. O livro é este, porque nos tempos do passado, eles usavam coisas com menos conteúdo, como pergaminhos, mas eles tinham prazer, tinham fé de abrir para divulgar e falar: não sou eu que falo, mas assim está escrito, e assim seja feito, porque há poder na palavra, há poder, aleluia, naquilo que o Senhor transmitiu e mandou passar para o seu povo. Aleluia. Ah, mas pastor, estamos no tempos modernos, estamos no tempo da tecnologia, da evolução. Tudo bem, muitas coisas é lícita, mas nos diz a palavra que nem tudo nos convém. E há momentos que esse livro é necessário, importa que seja aberto, principalmente quando se trata de batalha, quando se trata, aleluia, de receber, aleluia, uma virtude do Espírito diretamente na tua alma. Eu me sinto edificado, eu me sinto fortalecido, eu vejo Deus, eu sinto a glória de Deus quando abro este livro santo. Pastor, mas no celular não importa, são tecnologia, tem a palavra, mas a palavra, aleluia, com certeza maior, da unção, ela se apresenta quando abrimos as Escrituras Sagradas, porque Jesus se faz presente. Ele diz: eis que estou presente em toda a Escritura, em todo o tempo que abri este livro, que falar do meu amor, eu me faço presente. Se invocar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Meu Deus, que maravilha! O profeta estava diante de Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas o profeta ainda não tinha recebido, aleluia, esse toque tão penetrante, aleluia, como ele recebeu naquele momento, diante daquela visão. Sabemos que depois deste momento,
depois dessa visão que ele adquiriu da parte do Senhor, dessa graça, dessa unção que foi derramada, Aleluia. o profeta, aleluia, recebeu a aprovação, não mais simplesmente por ser filho do profeta Amós, mas sim diretamente do próprio Deus. Aleluia. Ele foi consagrado, ele era consagrado pela visão do homem. Os homens já tinham Isaías como profeta, porque era filho de Amós, porque Deus falava assim, através do profeta Isaías, sim, desde jovem com certeza já profetizava, mas ele estava, aleluia, precisando, aleluia, de um aval maior. Glória a Deus. Ele recebe nesse capítulo 6 o aval de Deus, a confirmação do seu chamado. Glória. Que depois deste momento nós já vemos o profeta caminhando em uma trajetória maior, aleluia, dentro, aleluia, da sua caminhada. Quantas profecias, quantas vezes Deus usou, chamou e exortou a Israel para se aproximar mais daquele que os criou, daquele que tinha como filho, como nação santa, eleita, sacerdócio real. Deus poderoso. Verdade. O que me chama a atenção, meus queridos, que existem muitos que falam, que ministram, mas existe aquele que, em especial, Deus declara uma unção e um poder maior. É verdade. Porque tudo vai da fé de cada um. Meu Deus. Porque quando falamos e profetizamos diante do Todo-Poderoso, a presença do Espírito, Glória a Deus. ela nos contagia. É verdade. E o Deus de perto também é o Deus de longe. Eu tenho certeza que neste momento você já está sentindo a presença dele. Oh, Espírito Santo. Eu tenho certeza que ele já está movendo Deus algo poderoso. no teu coração e na tua mente. Aleluia. Eu tenho certeza que o inimigo até tem tentado desanimar, trazer frieza no teu coração. Até tem falado para você, olha, Aleluia. quanto tempo você ora, quanto tempo você busca, quanto tempo você está esperando que venha concluir aí essa consagração, é que você venha receber essa posição aqui ou ali. Santo. Ainda não aconteceu. É verdade, Jesus. Eu digo para você nesta manhã, não fique preocupado com isso. Simplesmente creia naquele que te chamou. Creia que Deus está contigo. O mesmo Deus que que acompanhou, aleluia, a trajetória do profeta Isaías e o preparou no momento certo e o consagrou para ir completamente a toda a nação de Israel, a ponto de chegar, aleluia, e bater de frente com os poderes presentes dentro da rebeldia que havia dentro daquele lugar. Sabemos que muitos que estavam ali já ministrando, guiando aquele povo, como os mestres, aqueles que profetizavam também, estavam falando coisas que não eram da parte do Senhor, estavam roubando, escondendo a verdade, trazendo simplesmente algo que vinha agradar e consolar o coração daqueles que ouvia, e o povo mergulhava dentro do erro, mergulhava dentro do pecado. O povo estava desconhecendo, aleluia, que Deus é um Deus santo, um Deus poderoso. Isaías estava naquele momento vendo realmente a realidade de quem era o Senhor, da graça, da glória de Deus, que não era simplesmente abrir a boca e falar, não era simplesmente exortar ou chamar a atenção de ninguém. Isaías precisava, aleluia, de saber quem era Deus realmente, da onde vinha aquela virtude, da onde vinha o poder maior. E ele teve esse encontro com Deus. Quando ele viu os serafins voando, quando ele viu a glória de Deus se expandir, ele disse: ai de mim, que vou perecendo. Isaías reconhece no seu íntimo profundo, mesmo profetizando para a nação de Israel, ainda lhe faltava uma consagração maior na tua vida. Isaías confessa que ele, na sua naturalidade de homem, às vezes na sua intimidade com alguém, ou consigo mesmo, ou dentro da ira de seu coração, ou de alguma coisa que acontecia em sua vida, ele falava palavras que com certeza não era conveniente ao Espírito que andava com ele. Isaías reconheceu que ele não andava sozinho. Isaías sabia que o Espírito, aleluia, de Deus estava sobre a tua vida. Deus poderoso. Por isso ele reconhece, disse: ai de mim, quer dizer, Isaías sentiu. Isaías teve medo, aleluia,
de permanecer agindo da maneira que ele estava. Ele já profetizava, ele já falava do poder de Deus, ele entregava o recado, chamava a atenção de Israel para se chegar mais a Deus. Mas ele fala: ai de mim, porque ando no meio, sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aleluia. E os meus olhos viram a glória de Deus. Aleluia. Eu quero acreditar nesta manhã que você também já tem visto a glória de Deus. Porque a glória de Deus se manifesta em cada coisa que acontece em nossa vida. Aleluia. Em cada milagre, é numa cura, é numa libertação de alguém, ou é na nossa libertação, é numa porta aberta. Aleluia. É em algo que o homem natural não pode realizar. Glória a Deus, aleluia. Quantas coisas o dinheiro não pode fazer? Quantas coisas você já tentou fazer através de amigos? Às vezes uma porta aberta, vou pedir fulano, vou pedir Citrano que me ajude, vou pedir Deltrano que me ajude, e não aconteceu até hoje. Confia mais no poder de Deus. Acredite que nessa manhã Deus está falando com você. Às vezes você, aleluia, está passando por um momento, aleluia, de enfermidade. Glória. Momento de grande dificuldade na tua vida. Já gastou dinheiro. Glória. Já realmente, aleluia, já deu tudo que você podia. Já gastou o que você tinha, como aquela mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos perecia daquela enfermidade, gastou todo o seu dinheiro e nada se resolveu, estava desfalecendo em vida, mas ela ouviu falar que Jesus, o Nazareno, estava passando naquele lugar. Ela buscou o restinho da força que tinha e colocou toda a sua fé, dizendo: se tão somente tocar nas vestes deste homem, serei curada. Que maravilha, Jesus. Eu quero dizer para você nessa manhã: creia. Creia e toca no Senhor neste momento que está do teu lado. Aleluia. Feche os teus olhos da carne agora e abra os teus olhos espirituais. Meu Deus. Porque esta palavra nos diz, aleluia, que ela vai, diz o apóstolo Paulo em um dos seus sermões à igreja de Deus. Ele diz: olha, a palavra de Deus, ela vai e faz aquilo que lhe apraz. Glória a Deus, aleluia. E eu acredito que nesta manhã eu não vim aqui por acaso. Eu não viria aqui, com certeza, se fosse simplesmente da minha vontade, do meu querer. Eu estaria neste momento descansando mais na minha cama, me preparando para ir um monte mais tarde, levantando, tomando um café da manhã, vendo uma televisão, vendo uma programação, vendo um louvor, que é o meu hábito. Mas não estaria neste lugar. Mas recebi um convite de um homem de Deus. Recebi um convite de alguém, de um jovem, que tem se dedicado, glória a Deus, com esta palavra, de alguém que se preocupa contigo, tem se preocupado com você, aleluia, se preocupado com aqueles que estão omissos, aqueles que precisam receber o toque de Deus, aqueles que estão presos em cativos, em correntes espirituais, que estão algemados pelas correntes do inferno e precisam ser libertos. E sabemos que a libertação só vem através dessa palavra, porque o próprio Jesus Cristo, a própria palavra viva, que é o Senhor Jesus, no capítulo 8, versículo 32, ele declara dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade o libertará. Aleluia. Eu peço a você nesta manhã, receba essa palavra com verdade no teu coração, pois a verdade está diante de você. Eu não estaria aqui nesta manhã se não fosse por esta palavra. Eu não estaria falando para você esta mensagem dessa maneira se eu não recebesse de Deus para falar contigo deste jeito. Eu poderia aqui nesta manhã trazer uma mensagem simplesmente de bonança, mensagem simplesmente para alegrar o teu coração, falar: não, fica tranquilo, vai dar tudo certo, tá tudo bem, pode ficar à vontade, não precisa buscar, não precisa consagrar, não precisa pagar o preço. Porque tem muitos falando isso: Jesus já pagou o preço, não precisa de mais nada, agora é tudo pela graça, ninguém merece. Evidentemente, com certeza, mas Jesus disse: no mundo tereis aflição. Isso aí é verdade. Esforça-te e tem de bom ânimo. Eu quero dizer para você nessa manhã que a salvação, ela é uma conquista. Deus poderoso. Que é isso, pastor? É para todos, sim, mas Jesus disse: esforça-te e tem de bom ânimo. Aleluia, Jesus. Porque eu venci o mundo e vós vencereis. Você tem que vencer o mundo também. É verdade. Jesus falou e mostrou para você o caminho. Olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você precisa vencer aquilo que está aprisionando você.
que está tirando você diante da palavra de Deus, que está te afastando da presença do Todo-Poderoso. Esforça-te. O que está atrapalhando você a estar nos cultos da tua igreja, a estar nos montes buscando, consagrando a tua vida, jejuando pela tua vida. Às vezes você está buscando, está orando, aleluia, e ainda não aconteceu. Esforça-te mais um pouquinho. Creia que no momento e na hora de Deus vai se cumprir. Se cumpriu na vida dos profetas do passado, se cumpriu na vida do profeta Isaías, porque depois desse capítulo 6, depois dessa visão gloriosa, este profeta, aleluia, ele saiu diante da nação com mais autoridade, com poderes mais extraordinários, ao ponto de chegar, aleluia, e chamar aquele povo e dizer: olha, quem deu crédito à nossa pregação no capítulo 53, e a quem se estendeu o braço forte do Senhor. Glória a Deus. Aquele povo precisava ouvir. Talvez você está precisando nessa manhã, está buscando realmente essa virtude, esse poder na tua vida. Talvez você está preso, está desanimado, está triste. Eu não tenho força nem para a igreja, eu não tenho força para ir ao monte, não tenho força nem para ler a Bíblia, para orar. Não faça isso. Não faça isso, creia que Deus está perto de você. Aleluia. Deus está nesse momento perto de você. Glória. E me manda passar essa mensagem para você nesta manhã. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio que muitas mensagens você vai ouvir aqui, mas tenha certeza de uma coisa: Deus começa falando com você nesta manhã, dessa maneira. Talvez nessa tarde ou nessa noite você poderá ouvir outras mensagens, mas uma coisa é certa: o Espírito que me usa neste momento vai confirmar cada palavra com você. E você vai entrar em contato e vai falar: olha, depois daquela pregação eu recebi vitória, eu recebi uma cura, eu recebi um milagre, eu recebi algo que eu esperava por tanto tempo, porque Deus falou de verdade comigo. Eu senti o peso da palavra de Deus. Aleluia. Eu senti a virtude do Espírito, e aquele mal que me aprisionava, ele já saiu. Eu estou realmente renovado como profeta. A minha vida com certeza não é mais a mesma e nem será, porque estarei me aprofundando dentro dos mistérios da verdade de Deus. Assim aconteceu com o profeta. Quando ele teve esta visão, ele fez um check-up, ele fez uma revisão pessoal, e ele disse: aleluia, ai de mim, eu preciso melhorar, eu preciso mudar, eu preciso ser sal, eu preciso ser luz, eu preciso mostrar para esse povo, eu preciso fazer aquilo que Deus tem mandado fazer, não aquilo que eu quero fazer. O Espírito Santo. Quantas vezes fazemos aquilo que queremos e não fazemos o que Deus tem nos mandado fazer? Meu Deus. Tenha cuidado, não faça isso. Deus está falando contigo nesta manhã. Deus já te deu o dom, Deus já te deu a palavra, Deus já te mostrou a verdade, Deus até já te libertou para você fazer a obra. Glória. Mas eu creio que nessa manhã, se tu crê, você recebe do Senhor um renovo de poder e de autoridade. Se você não estava orando mais, ore, passe a orar. Aleluia. Não só orar por você, mas ore por aqueles que estão ao seu redor. Deus. Ore na igreja, ore, aleluia, use o dom que Deus te deu, fale da verdade, não oculte a verdade de ninguém, mas fala: Jesus é o mesmo, Ele continua curando, Ele curou no passado e cura no presente. Aleluia. Ele está presente em todo o tempo, Ele está aqui neste momento. Abre o teu coração, levante as suas mãos, glorifique o nome do Senhor, adore o Senhor na beleza da sua santidade e fale: só o Senhor é Deus. O Deus que curou no passado está curando no presente, o Deus que usou no passado ainda está usando no presente, e você é um vaso, você é um instrumento de Deus. Não deixe, aleluia, o inimigo apagar essa luz que está dentro de você, essa luz chamada Espírito Santo que brilha, aleluia, quer brilhar mais e mais na minha e na tua vida. Não podemos renunciar, não podemos abandonar, aleluia, o compromisso e a responsabilidade que nos foi dado para divulgar essa santa e gloriosa palavra. Aleluia. Porque quando nós chegamos, aleluia, aqui no final do capítulo, no meio do capítulo, melhor dizendo, aleluia, no versículo 6, diz assim: e um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirada do altar com Atenais. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Versículo 8, ele declara dizendo: e depois disso ouvi uma voz do Senhor que dizia:
A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Glória a Deus. Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Meu Deus. Talvez você ainda não recebeu a tua vitória, Glória. porque Deus tem te chamado. E você ainda não se posicionou como o profeta se posiciona aqui nesse versículo 8. Deus está falando contigo: a quem enviarei? Quem vai? Quem vai abrir aquela obra? Quem vai dirigir aquele trabalho? Meu Deus. Quem vai ministrar naquele lugar? Você já ouviu o chamado de Deus, já falou contigo, mas você está simplesmente acomodado. Aleluia. Você está: Senhor, agora não. Agora não, Senhor. Hoje não dá para mim. Amanhã também não. Eu tenho isso, eu tenho aquilo para fazer. Vai ver, Deus te chamou você ministrar, você mulher, uma mesa de oração. Às vezes você é homem para ministrar um culto de libertação, ministrar uma palavra, fazer uma missão, visitar os presídios, os manicômios, os orfanatos. E você está simplesmente acomodado. Ah, quer saber da coisa? Eu estou pregando na igreja. Tá bom. Eu vou no culto todo dia, todos os dias que é favorável. Os dias dos cultos eu estou lá. Mas Deus quer mais de você, meu querido. Isaías já profetizava. Mas Deus tinha algo maior para o profeta, a ponto de estarrecer e abalar a nação de Israel, de mexer com a liderança daquele povo, de chamar a atenção dos corruptos, daqueles que se corrompiam, daqueles que saíram da presença dos desígnios do Senhor. Isaías foi preparado e ouviu a voz de Deus. E ele disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Abra o teu coração, abra a tua boca, porque Deus está te chamando. Deus está falando: a quem enviarei? A quem é de ir por mim? A quem é de ir por nós? Fala como Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. É o que Deus quer ouvir de você. Faça como Isaías fez. Faça um check-up, faça um exame, vê o que está faltando. O que está demais você tira. O que está faltando você completa debaixo do Espírito de Deus, debaixo da visão desta palavra. Porque Deus tem coisas grandes para realizar na tua vida. Seja homem, mulher, jovem. Se você está enfermo, eu profetizo aqui agora. Com a permissão aqui do meu querido, estarei orando por você neste momento. Eu creio no poder da oração. Glória a Deus. Para você ter uma noção, para a glória de Deus. Eu digo para a glória de Deus, não para a minha glória. Sou nada, sou pó e cinza como você. Eu sou uma pessoa tão simples e humilde, talvez como você. Talvez eu tenha menos conhecimento ou menos poder aquisitivo do que você. Mas uma coisa eu tenho, e Deus tem preservado em mim. Eu tenho uma fé. Uma fé que quando nós oramos, o Deus de perto é Deus de longe. Aleluia. Nós temos orado por pessoas que querem tirar a própria vida pelo telefone celular. É verdade. E aquele espírito de morte, aquele espírito de depressão tem saído. Meu Deus. Eu vou estar orando aqui. Temos orado pessoas que estão internadas em hospitais, pessoas que estão ali à beira da morte, pessoas que estão até mesmo fora do seu sentido natural, estão ali passando um momento difícil. E nós oramos. E logo vemos essa pessoa curada e visitando as nossas igrejas ou dando testemunho. Eu creio que não será diferente neste momento. Não vou orar no meu nome, porque meu nome não tem poder. Não vou orar porque eu sou pastor, porque isso também não tem poder. O poder está na minha fé. O poder está na fé que Deus deu a você. Use o poder da fé. Glória a Deus. Porque a fé é um dom de Deus. Se você tem esse dom, exercite neste momento. Aleluia. Creia que estarei orando aqui juntamente com o nosso querido aqui que está apresentando essa live tão maravilhosa. Aleluia. Life S com certeza já está edificando vida. Glória a Deus. Eu tenho certeza que você já está sendo edificado nesta manhã. Estaremos orando neste momento. Fecha teus olhos, coloca a mão no teu coração. Se você tem uma enfermidade, eu digo para você neste momento, diante do Espírito Santo que aqui está, eu quero fechar essa mensagem falando para você que o Senhor que chamou Isaías e que o consagrou e o exaltou a ponto de ser chamado profeta messiânico, aquele que Deus revelou vida, nascimento, vida e morte do Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele está aqui nesta manhã. É este mesmo Deus que está te chamando, que vai tocar em você neste momento. Se você está fraco, receberá o fortalecimento, se você crer. Porque se creres, verás a glória de Deus. Se tem alguém na tua casa enfermo, você é cristão, é servo do Senhor, coloque a mão nessa pessoa agora. Se você crê de verdade. Eu já vi pessoas levantar
Já vi pessoas chegar em outro dia, pessoas que estavam em coma, passado 2, 3 dias, ou no dia do meu culto, ir lá e falar: olha, estou aqui para a glória de Deus. Não foi eu que curei. Eu não tenho poder de curar ninguém. Falo para você mais uma vez. E se o milagre acontecer, aquele pastor nada, eu orei e você creu. É a palavra. Eu não posso fazer nada, eu vou apenas orar. Você vai ter que usar a tua fé. Porque Marta e Maria estavam lamentando a morte do seu irmão, seu sepultamento. Já era 4 dias. Já havia aquele corpo, com certeza em decomposição, estava sepultado. Mas quando o mestre chegou, ele disse: olha, se creres, verás a glória de Deus. Crês tu nessa palavra? Se tu crer, tu vai receber agora o teu milagre. Porque Deus há de fazer um milagre nessa manhã na tua vida. Essa mensagem eu deixo contigo nessa manhã. Vamos orar neste momento. Fecha teus olhos, coloca a mão na enfermidade do teu coração. Poderoso Deus, bendito e amado Pai, olha, Senhor, tu me conheces, conhece meu deitar, meu levantar, e sabe, Senhor, que eu não estou aqui para fazer presepada. Eu não estou aqui para dizer: eu sou pastor fulano. Não, Senhor, isso não te interessa. Isso não vai me levar a lugar nenhum. É verdade. Porque eu sou apenas um homem de carne e osso. Apenas fui chamado pelo Senhor em um momento tão difícil da minha vida. E o Senhor me resgatou e me fez este homem. Homem esse que eu, quando olho para o espelho, falo: Senhor, não sou mais o mesmo. E todos aqueles que me conhecem pela misericórdia e graça de Deus falam: como pode o que Deus fez na vida desse homem? Eu glorifico a Deus. Não foi pela minha força. Não foi simplesmente porque eu sou o cara. Não. O Espírito Santo de Deus entrou. Eu abri. Eu fiz como está escrito no livro de Apocalipse. Ele bateu na porta. Apocalipse capítulo 3. Ele bateu na porta. E eu abri. Aleluia. Ele entrou e está fazendo morada. Se você não está atuando dessa maneira, Ele está batendo na porta do teu coração. Se você está afastado, deixa Deus entrar nesse momento, porque Ele quer fazer morada. Ele quer fazer de você um vaso novo. Se o vaso está quebrado, Ele é o olheiro para restituir esse vaso, para renovar. Receba agora o toque do Espírito Santo. Neste momento, Senhor, vai tocando nessa pessoa, toca na alma, Senhor, toca aonde nós não podemos tocar, aonde o médico não pode tocar, até mesmo já foi levado ao hospital, até mesmo tem tomado remédio, medicação e não tem alcançado sucesso com os seus tratamentos. Senhor, mostra para essa pessoa que ouviu essa mensagem dessa manhã que o Senhor ainda é o mesmo, o Senhor é o Deus do impossível. O que não é possível para o homem, não é possível para o dinheiro, não é possível para os amigos, é possível para o Senhor. Senhor, toca agora. Toca na carne, no sangue, nos nervos, nos ossos. Toca na mente. Toca no subconsciente, no intelecto. Toca no coração. Meu Pai, repreenda este mal, amarra esse demônio chamado depressão. Esse espírito, ó Pai, que tem feito pessoas tirarem a sua própria vida. Que esse espírito, ó Pai, sabemos que ele entra na mente, no intelecto da pessoa e diz: olha, para você não tem mais jeito. Senhor, tem jeito sim. Para você não tem solução. Não tem solução sim, Jesus é a solução. Para mim não tem esperança sim, Jesus é a tua esperança. Há um ditado popular que diz: a esperança é a última que morre. Não, a esperança não morre. O homem morre, mas a esperança não. A esperança é Cristo. Jesus é a nossa esperança e Ele não morre. Ele morreu e ressuscitou. Então Ele não morre mais. Então creia que a esperança para você nesta manhã. Creia que o Senhor está visitando e vai visitar agora esse que você está clamando. Se você não pode estar perto, pensa agora nessa pessoa. Se estiver internada com aparelho, não tenha medo. Não duvide do poder de Deus. Aleluia. Deus pode visitar neste momento. O Senhor visita essa pessoa no hospital. Aonde a pessoa está ouvindo? Essa pessoa que está ouvindo está pensando nessa pessoa que está internada. Nessa pessoa que está presa. Nessa pessoa que está presa no vício das drogas, da bebida. Nessa pessoa que está com a sua vida em derrota. Pessoas que estão precisando de um socorro nesse momento. Socorre, Senhor.
Esse casamento, Pai, que Satanás está tentando destruir. Olha aí. Repreende esse demônio de contenda, de confusão, esse demônio de separação, esse demônio, meu Pai, que tem destruído tantas vidas, tantas famílias. Demônio, em nome do Senhor Jesus. Demônio da enfermidade, da contenda, da confusão, demônio da mentira. Demônio, eu te digo em nome do Senhor Jesus Cristo, pega a tua bagagem agora e sai dessa vida agora, sai dessa casa, sai dessa família em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder e nos garante a vitória. Sai agora e abandona esta vida, abandona esta casa, abandona este corpo agora em nome de Jesus. Demônio da depressão, da angústia, saia em nome de Jesus. O Senhor te repreenda agora em nome de Jesus, espírito maligno. Se tu entrou por uma obra de macumbaria, de feitiçaria, por uma inveja, um olho grande, por uma reza, por uma praga, por uma maldição hereditária, saia! Sai dessa vida, sai dessa casa agora, em nome de Jesus. Saia! Em nome de Jesus. Pai, desce, Senhor, a tua unção e o teu poder e declara vitória a essa vida que nos ouve nesta manhã e que essa palavra, Espírito Santo, aplica e grava nos corações, que possa fazer, meu Pai, morada na vida de cada um, pois essa é a minha oração juntamente com o teu filho neste lugar, crendo na ação e no mover do teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Fechamos nossos olhos, na nossa cabeça e falamos assim: que a graça e a paz e as duas consolações do Espírito Santo, que habita em cada coração, não só hoje, mas para todos sempre, todos digam amém. O Senhor é a nossa força, nosso cântico e a nossa salvação, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.